A paz do Senhor a todos. Quero cumprimentar aqui a irmã Amabel, essa guerreira, a todos os ouvintes da Rádio Voz da Esperança, que tem sido canal de bênçãos para a nossa vida, para o nosso coração, para a edificação das nossas vidas. Eu sou a Edna Tamashiro, congrego aqui na Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, Campo de Pires do Rio, no estado de Goiás. Estamos aqui há um período de tempo, quase que nós fomos para Pitanga, mas aprove ao Senhor abrir as portas e Deus sabe o momento certo e o lugar certo para nós estarmos. Quero dizer que estou muito honrada com esta oportunidade de estar trazendo uma palavra nesse programa tão abençoado, Momento de Sabedoria. Que o Senhor possa estar falando no coração de cada um dos ouvintes e que eu seja usada como um canal de bênção, irmãos. Que não seja a pessoa da Edna Tamashiro a estar falando, mas que seja o Espírito Santo de Deus falando aos vossos corações. E nesta tarde, quero aqui juntamente com todos os irmãos ouvintes, meditar na palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6. Uma palavra gloriosa para os nossos corações, que nos diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Louvado seja Deus. Essa palavra, irmãos, que nós vamos estar meditando hoje, é sobre a importância da verdade, porque Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. No mundo em que vivemos, nós sabemos que o caminho não é fácil, a caminhada não é fácil, mas Jesus, ele disse, eu sou o caminho. Então, aqui já está uma palavra para que nós venhamos a obedecer, que é caminhar com Jesus. Sem Jesus, irmãos, a caminhada é perigosa. A gente vive numa corda bamba. A qualquer momento podemos cair para um abismo sem fim. Mas com Jesus, a caminhada não é fácil, mas é uma caminhada que vale a pena, porque Ele é aquele que nos guia nesse caminho. E Ele é a verdade. E nessa caminhada com Jesus, irmãos, temos que caminhar na verdade em qualquer situação, independente da circunstância. Nós temos que estar vivendo essa verdade que Jesus menciona, porque Ele é a verdade. Jesus, Ele caminhou aqui nessa terra, onde nós, pecadores, caminhamos. Mas mesmo estando no meio da humanidade pecadora, Jesus não pecou. Continuou sendo a verdade. Não houve mentira na vida de Jesus, na caminhada de Jesus nessa terra. E isso, Deus permitiu Jesus estar aqui para nos dar esse exemplo de que é possível sim viver nessa terra sem nos contaminar com a mentira. E aqui, irmãos, em João capítulo 8, versículo 44, nós vamos ver sobre a mentira. Diz assim a palavra do Senhor: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, para quem não vive na verdade, vive na mentira. E a mentira só tem um pai, que é o diabo. E o diabo só tem um filho, que é o mentiroso. Deus é pai de toda a humanidade, mas o diabo é pai do mentiroso. E nesta tarde o Senhor me trouxe a essa palavra, porque se nós meditarmos na Bíblia, nós vamos ver
que muitas consequências que as pessoas viveram foi por causa da mentira. Quando o inimigo das nossas almas tentou Adão e Eva no paraíso, ele inventou uma mentira. Ele inventou uma mentira e ludibriou a mulher, levando-a a comer o fruto que Deus, Pai, Criador de todas as coisas, determinou que não era para comer. Mas veio a desobediência, veio a concupiscência da carne, veio aquele desejo de algo que não nos pertence. E assim o pecado veio ao mundo, nesse mundo que Deus criou perfeito, mas com a desobediência chegou a imperfeição que nós vemos hoje. E as consequências estamos colhendo até hoje e vamos continuar colhendo até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, até o dia em que os novos céus e nova terra será criada por Deus. Porque, irmãos, sabemos que não é fácil vivermos na verdade. A gente sofre, mas vale a pena. Por quê? Porque a mentira é passageira e a mentira nos leva para a perdição, a mentira nos leva para a condenação, a mentira não nos leva para o céu. E o pai da mentira, como a Bíblia Sagrada nos relata, é o diabo. E quantas são as pessoas que têm feito a vontade do maligno, caindo nesse embaraço, mentindo o tempo todo? Uma mentira chama outra mentira, assim como um abismo chama outro abismo. E quando a pessoa vê, ela não consegue sair daquela vida mentirosa. Aqui, a palavra ela vai relatando Caim, quando matou Abel, ele achou que podia mentir para Deus. Olha só o tamanho da desobediência humana, da arrogância do homem, achar que poderia esconder algo do Criador de todas as coisas, do Deus onipresente, onisciente, onipotente. É incrível quando a gente medita e vê, quando Deus pergunta a Caim, onde está o teu irmão? E Caim, com a cara de pau, que a gente vê e não consegue entender, falar que, sou eu cuidador do meu irmão. E Deus ainda fala assim, olha, o que fizeste, Caim? O sangue do teu irmão clama por mim na terra. Olha só. Tudo teve uma consequência, mas Deus é tão misericordioso que ainda assim ele deu a oportunidade para Caim. Caim foi expulso do lugar onde ele estava e temeu pela vida dele. Depois da mentira, depois do homicídio, ele temeu pela vida dele, mas Deus falou, não, vou colocar uma marca em você e maldito será o homem que tocar em você. Deus, ele nos ama de maneira incondicional. Ele ama o pecador de maneira assim que a gente não consegue imaginar. Mas ele abomina o pecado. E a mentira é um grande pecado que Deus atribuiu a mentira ao diabo. Deus atribuiu a mentira ao inimigo das nossas almas. Ele é o mentiroso. Porque quando Lúcifer ainda era um anjo de luz, ele queria ser maior que Deus e contaminou um tanto de anjos que foi jogado para fora do céu com ele. E foi mentira. Ali começou a mentira. Porque quando a criatura será maior que o Criador? A gente olhando hoje, quando que uma criação humana vai ser maior do que o Criador? Não existe. Isso daí é uma ilusão. E essa ilusão mentirosa, quem coloca na mente do ser humano é o Satanás, é o diabo, é o inimigo das nossas almas. E nós não podemos nos deixar contaminar por isso. E não é somente o exemplo de Caim que nós vemos na palavra. Temos também, já no Novo Testamento, quando se fala de Ananias e Safira. Lá no livro de Atos, capítulo 5, fala de um casal que eles tentaram enganar os apóstolos.
Eles venderam uma propriedade, tinham um compromisso com os apóstolos, mas acharam que eles poderiam ficar com uma parte e ninguém ia saber. Mas aquele que serve a Deus tem o Espírito Santo que testifica tudo e não há nada escondido que permaneça escondido. Tudo é trazido à luz quando Deus quer, Deus permite. E ali, Ananias primeiro quis enganar, dizendo que ele vendeu por aquele valor, quando Pedro perguntou a ele. E Pedro ainda falou: Ananias, por que deixaste? Satanás encheu teu coração. E daí, no mesmo momento, irmãos, Ananias perdeu a vida. E não foi Pedro que matou, foi Deus que permitiu a morte dele pela mentira. Pela mentira, irmãos. E a mulher dele a mesma coisa, foi cúmplice da mentira. E o mesmo aconteceu com ela. Veja bem o tamanho da consequência da mentira. A palavra de Deus mesmo fala que o salário do pecado é a morte. E Ananias e Safira foi colocada na palavra aqui, foi deixada como um exemplo de que a mentira que tomou conta do coração deles os levou à morte. A morte não é só a mentira que leva à morte. Qualquer pecado leva à morte. Pode não ser a morte física, mas a morte espiritual. A gente perde a comunhão com o nosso Deus. A gente perde a alegria do Espírito Santo. A gente vive uma vida definhando se vivermos no pecado. E a mentira, eu acredito que seja um pecado abominável para Deus. Porque Deus é pai da humanidade, mas o diabo é o pai da mentira. E o homem, ele insiste em viver nessa prática mentirosa. Insiste em viver fazendo a vontade do inimigo, esquecendo-se dos ensinamentos de Deus. E Deus, ele é fiel. Ele cuida dos seus filhos. Mas o diabo, ele quer nos tirar da presença do nosso Pai. Ele quer nos destruir. Ele ficou fora do céu e quer tirar a criação de Deus de lá também. Não quer permitir que a gente chegue até o nosso Deus. Chegue na morada eterna. Porque Deus preparou para nós essa morada maravilhosa. Mas o diabo, ele coloca tanta ilusão na nossa mente que acaba conseguindo tirar alguns da morada que o papai preparou. E nós, irmãos, temos que estar vigiando o tempo todo, porque a mentira é um laço que, se a gente não vigiar, a gente cai. A gente cai e acha que está fazendo certo. Quantas vezes a gente ouve falar da mentirinha do bem? É só uma mentirinha do bem. Irmãos, não existe mentirinha e nem mentirona. Tudo é mentira. Tudo é mentira. E o que é mentira tem por pai o diabo. Então nós temos que vigiar para não cair nessa cilada. Não cair nessa desobediência. Não cair naquilo que o inimigo tenta armar contra nós. Porque nós temos convicção de que nós servimos ao Deus Criador de todas as coisas. E é esse Deus que tem cuidado de nós. É esse Deus que tem nos dado livramento de tantas coisas ruins. Quantas vezes nós passamos por situações e Deus estende suas mãos para nos levantar, para nos guiar, para nos guardar, para nos sustentar. Mas o inimigo, ele está aí ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E quem der lugar, irmãos, o inimigo vai trabalhar. Quantas vezes nós vemos casamentos se desfazendo por causa do pecado, por causa da mentira? Às vezes a gente fala assim, o casamento acabou por causa do adultério.
Mas o adultério, irmãos, ele provoca mentira, e o que destrói o casamento é a mentira, não a prática do adultério em si. Porque a pessoa começa a viver numa vida dupla, começa a mentir para a família, viver uma vida de ilusão. E por causa dessa mentira, da pessoa não ser sincera, falar a verdade, é que acontece muitos homicídios, acontece destruição de famílias, acontece desemprego. São coisas, fatos que Satanás coloca no coração do homem. E quem não vigia cai nessa armadilha e depois, irmãos, como a palavra de Deus mesmo fala, um abismo chama outro abismo. A pessoa caiu na cilada do inimigo, para ela sair é muito difícil. É muito difícil. Mas nós temos a palavra de Deus que nos dá a esperança, que nos dá o caminho para que nós possamos voltar para a presença do nosso Deus. No Evangelho de João, capítulo 8, 32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só a solução para aqueles que caíram no embaraço de Satanás, a solução para aqueles que não conseguem ficar sem uma mentirinha. Pessoas que às vezes, irmãos, sobem nos púlpitos da igreja e pregam aquilo que não vivem. Pregam situações que ele faz ao contrário. Quantas vezes nós vemos igreja perecendo por causa dos obreiros, por causa das pessoas que se dizem profetas, por causa das pessoas que se dizem pregadores do evangelho, mas vivem numa mentira, vivem no adultério, vivem roubando as pessoas que são fiéis a Deus. Mas aqui essa palavra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus Cristo, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós vivermos na verdade com Cristo, se nós voltarmos o nosso coração a Deus, nós vamos ter a vida eterna com o nosso Pai. Jesus nos garante a vida eterna se caminharmos fiéis a Ele, com Ele, vivendo a verdade que Ele nos ensinou, a verdade que Ele viveu nessa terra sem se corromper com o mundo, que tantas coisas já oferecia naquela época, quanto mais hoje, quantas coisas Satanás tem oferecido para nós, para nos tirar da presença de Deus. Mas a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade. Então, se nós conhecermos a Cristo verdadeiramente e nos arrependermos de tudo aquilo que nós temos feito, que sabemos que não agrada ao nosso Deus, tivermos um conserto com Deus, essa verdade vai nos libertar de todo esse mal, de tudo isso. E assim nós teremos a esperança verdadeira de morar no céu de glória, na morada celestial que Jesus preparou para nós. Num lugar que foi feito para a criação de Deus, para nós que somos escolhidos, chamados para servir de todo o coração a esse Deus glorioso, maravilhoso. Nós temos que ser filhos da luz, viver na luz, viver na verdade com Cristo, na verdade com o nosso Deus. Porque todos aqueles que viveram na mentira, irmãos, foram morar com o pai deles. O pai da mentira é o diabo, e nós não queremos isso, nem para nós, nem para ninguém. Nós queremos todos morando na glória eterna com o nosso Deus. E por causa disso, irmãos, vamos nos colocar na posição de servos do Deus Altíssimo, vivo e poderoso. Vamos, se nós temos, irmãos, se nós temos o hábito da mentirinha do bem, vamos jogar isso fora. Não há mentirinha do bem, mentira é mentira. Esconder a verdade é mentira. Não falar a verdade é mentira. Vamos assumir a nossa responsabilidade com Deus
de dizer sempre a verdade. A consequência de dizer a verdade é muito menor do que aquela provocada por contar uma mentira. A mentira, irmãos, nos leva para a condenação eterna, mas a verdade nos dá vida. A verdade nos dá vida eterna, nos garante passar a nossa eternidade com o nosso Criador, num lugar onde não haverá mais o sofrimento que a gente passa nessa terra, num lugar maravilhoso, onde, conforme Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Glória a Deus, aleluia, vai ser um lugar maravilhoso. Você que sofre, você que chora nessa terra, no céu de glória não haverá mais esse sofrimento, não haverá mais essa dor, não haverá mais essa angústia. Todos os prantos, todas as lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos. Haverá gozo eterno, alegria eterna, felicidade eterna. Tudo dessa terra é passageira. Todo sofrimento dessa terra é passageiro. Então vamos viver aqui, irmãos. Vamos viver da melhor maneira possível. Vamos viver na verdade. Vamos pregar a verdade. Vamos pregar o que nós estamos vivendo. Vamos deixar a hipocrisia de lado. Vamos orar uns pelos outros. Vamos desejar o céu para todos, irmãos. O céu é para todos, mas poucos são os que têm chegado lá, porque tem dado lugar para Satanás encher o coração de miséria, de maldade, de mundanismo, de tantas coisas que Satanás tem enchido o coração do homem, que tem tirado ele do céu de glória. Mas nós que permanecemos aqui, irmãos, vamos continuar rompendo em fé, vamos continuar buscando esse Deus maravilhoso, servindo a Ele de todo o coração. Não vamos dar margem para Satanás ter legalidade na nossa vida. Não vamos dar margem para Satanás atuar na nossa família. Vamos fechar as brechas. Vamos continuar firmes com Deus, ser fiéis a Deus, ser fiéis ao nosso Criador. Crer que Ele enviou o Filho unigênito, o Filho amado, para morrer por nós, sabendo da nossa situação pecadora, sabendo da nossa situação que muitas vezes parece que não tem jeito. Mas tem jeito sim, irmãos, tem jeito sim. Basta nós nos arrependermos de todo o nosso coração, pedirmos perdão ao nosso Pai de todo o nosso coração, porque Deus, Ele é fiel e Ele está pronto para nos perdoar, porque Ele conhece o que está dentro de nós, o que está no íntimo do nosso coração. Não há nada oculto para Deus. Para Deus não há nada oculto, assim como também para Ele não há nada impossível de se realizar. Meus amados irmãos, que nós possamos conhecer a verdade para sermos libertos, que nós possamos viver a verdade para termos uma eternidade gloriosa com o nosso Pai. E que nós possamos, irmãos, trazer à luz aqueles que estão em trevas. Que nós possamos ser instrumentos de Deus nesta terra para pregar a verdade, para falar a verdade, para mostrar o caminho que leva para o céu. E tirarmos as almas que estão nas garras de Satanás, porque o inimigo das nossas almas, ele não tem poder contra o nosso Deus. E em nome de Jesus, toda seta maligna, toda obra maligna, toda obra satânica, toda palavra de maldição seja quebrada agora em nome de Jesus, porque nós servimos ao Deus da verdade, ao Deus fiel, ao Deus que cuida e zela do seu povo.
Que nós possamos, meus amados irmãos, guardar essa palavra no nosso coração, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós, para que nós possamos conhecer esse Jesus tão maravilhoso e ter o Espírito Santo de Deus reinando em nossa vida. Que todo mal seja repreendido em nome de Jesus e que nós possamos, irmãos, se ainda há alguém que não aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador, que possa tomar essa decisão, que possa tomar a decisão de servir esse Deus poderoso e morar no céu de glória, porque Deus está pronto para perdoar os nossos pecados e nos dar a salvação eterna. Louvado seja o nosso Deus, que o Espírito Santo de Deus possa estar falando melhor ao coração de cada um dos irmãos e ouvintes. E neste momento, quero agradecer por esta oportunidade, agradecer ao meu Deus, agradecer à irmã Amabel, que fez esse convite, e dizer que Deus possa abençoar a todos de maneira incondicional, em nome de Jesus, que todos possam ter dias de vitórias, dias maravilhosos na presença de Deus, e assim eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus.